Quero convidá-los a ler comigo. Vamos ler aqui a partir do versículo 3 até o versículo 12 do capítulo 1 de Colossenses. Damos sempre graças a Deus Pai, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual tendes ouvido pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Bem, queridos, nós temos aqui a introdução dessa epístola, em que o apóstolo Paulo, ele dá as ações de graças, né? Ele louva a Deus pela igreja de Colosso, em razão do bom começo dessa igreja. A igreja de Colossos é uma das igrejas aprovadas, né? Uma das igrejas modelo em todas as epístolas de Paulo, Colossenses, Tessalonicenses. Essas cartas, elas expressam igrejas que, pelo seu começo, elas demonstram uma igreja saudável, uma igreja sadia, uma igreja estável no Evangelho de Jesus Cristo. E quando eu digo isso, até parece apenas uma palavra jogada sem muito interesse, falar que a igreja de Colosso era uma igreja relativamente saudável e de certo modo madura. Eu digo isso porque quando o apóstolo Paulo se dirige a essa igreja, ele diz que dava graças a Deus, porque esta igreja, ela estava firmada nos fundamentos da fé, esperança e amor. Esse tripé de uma vida cristã saudável, uma vida cristã madura, como nós falamos aqui na mensagem passada. Mas falar de igreja saudável, sobretudo nos dias de hoje que nós vivemos, século 21 da era cristã, é uma questão muito necessária, porque infelizmente as pessoas, elas, quando falam de igreja, a maioria dos cristãos só conseguem contemplar duas igrejas, católica e evangélica. Ou seja, o olhar dos cristãos, na sua maioria, não na sua totalidade, é um olhar um pouco simplório em relação à igreja. Eles pensam que o cristianismo é a igreja católica romana, igreja apóstata, e a igreja evangélica seria a igreja restaurada, seria a igreja que, tendo procedido da reforma protestante, é a igreja adequada. E com isso deixam de observar que o fato de as igrejas evangélicas serem um produto final de todo um processo de mudanças que começou com a reforma protestante, isso não implica necessariamente que as igrejas evangélicas sejam igrejas adequadas, saudáveis, né? Porque as pessoas pensam assim, bem, uma vez que eu saí do catolicismo romano e me tornei evangélico, então agora nós estamos de forma adequada. Não é assim que geralmente se percebe. Os crentes evangélicos pregam para a conversão dos católicos.
Os católicos são alvo da pregação dos evangélicos. Então todos os evangélicos têm no coração o desejo de ganhar um católico para Jesus Cristo. E uma vez que o católico, de alguma maneira, se converte ao cristianismo nessa vertente protestante e evangélica, logo o que ele pensa? Ele pensa, não, eu agora estou na verdade, porque agora eu sou evangélico. E se esquece que mesmo no primeiro século da era cristã, pense você comigo, mesmo no primeiro século da era cristã, no tempo dos apóstolos, tempo em que não havia nada de catolicismo romano, nem de igrejas evangélicas. Havia tão somente as igrejas que eram fruto da obra dos apóstolos, né? Os apóstolos saíam, pregavam o evangelho e fundavam as comunidades nas mais diversas cidades por onde eles passavam. Então não tinha essa divisão católica e evangélica, nem católica, protestante e evangélica. Era apenas as igrejas que eram geradas pela pregação do evangelho. Tampouco havia esse número infinito de denominações. Cada denominação, nos dias de hoje, olha o evangelho por uma perspectiva. Então você não pode falar hoje em dia tão somente de igreja evangélica, mas de igrejas evangélicas. São diversas, cada qual com uma visão diferente acerca de Deus, uma visão diferente acerca da salvação, uma visão diferente acerca da fé, acerca do batismo, acerca do arrependimento, acerca das práticas de um cristão, acerca das questões escatológicas, são diversas. Mas mesmo no tempo dos apóstolos, no primeiro século, que certamente era um tempo muito melhor do que os dias de hoje, ou seja, a confusão era muito menor, ocorria de haver igrejas saudáveis e igrejas doentes. No caso, o grande problema das igrejas do primeiro século era com o problema das heresias que começavam a tentar se infiltrar no seio das igrejas. Por isso, quando nós lemos as epístolas, sejam elas de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, de Tiago, todas elas nós vamos observar que são cartas que se dirigem a determinada igreja com vistas a corrigir algum problema de natureza doutrinária ou corrigir algum conceito equivocado acerca da verdade, ou, em menor parte, tentar corrigir algum comportamento que não estava de acordo com a sã doutrina. Ocorre que os apóstolos lutaram, portanto, no primeiro século, por preservar a sã doutrina. Então, por exemplo, há aquele texto que o apóstolo Paulo, aquele célebre texto, né? Quando em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo, ele declara assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A maioria das pessoas, quando leem esse texto, pensam o quê? Eu já vi muito, inclusive, a leitura desse texto em velório de crente. A pessoa vai fazer o velório, vai fazer uma palavra ali para sepultar alguém, aí fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eles entendem que esse texto estaria dizendo o seguinte, que essa pessoa foi perseverante na fé até o dia da sua morte. Mas veja que essas palavras, se você ler o contexto claramente, 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo, versículos 5, 6 e 7, ele está falando da obra apostólica que ele tinha. Ele fala assim: olha, combati o bom combate. É a mesma expressão que ele vai usar a Timóteo, na primeira epístola, dizendo: Timóteo, combate o bom combate da fé. Ele está dizendo que a obra missionária, a obra apostólica, ou a obra de conduzir uma igreja, de ensinar a igreja, ensinar as pessoas, não somente ensinarem a verdade de Deus, mas ensinarem as pessoas a andarem nessa verdade. Essa busca por um viver de acordo com a verdade é uma luta, é um combate, mas é um bom combate. Não é um combate qualquer, não é um combate carnal, não é um combate de MMA, mas é um combate da fé. Ou seja, não se consegue uma igreja saudável, não se consegue ter uma igreja frutífera, abençoada no Evangelho de Cristo, sem luta. Porque a luta, ela é de duas naturezas. Essa luta que se emprega
na igreja ou na obra missionária, nas igrejas. Primeiramente, é uma obra contra fortalezas da mente. Lembra que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 10, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas, ou melhor, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e conduzindo todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Ele está dizendo que a obra de Deus, no sentido da enunciação da palavra, a pregação da palavra, é uma luta que se trava. Infelizmente as pessoas hoje em dia vão aos cultos para, como dizem, né, assistir ao culto. Eu assisti o culto. As pessoas saem de lá dizendo: não, o culto foi bom, o culto não foi tão bom assim, o culto foi frio, o culto foi fervoroso. As pessoas não entendem que a reunião da igreja é o momento em que está sendo travada uma grande luta espiritual pela mente de cada uma das pessoas, pela mente de cada um de nós. Porque a reunião da igreja é quando nós nos reunimos e nós somos então confrontados com a palavra. A palavra, ela vai de encontro ao nosso egoísmo, ela vai de encontro a uma série de anseios carnais que nós temos, ela vai de encontro aos nossos comportamentos, ela vai de encontro aos nossos projetos. E esse é o momento então em que há muita resistência da parte daquele que ouve a palavra. Então, a primeira luta, o primeiro confronto que se dá no âmbito de igreja ou da pregação da palavra, são as fortalezas que estão erigidas na mente, na alma, no coração daqueles que ouvem. E não é fácil, nem para o pregador, nem para os que estão ouvindo, até porque o pregador também é alvo da mensagem que ele está pregando. Ele também é objeto, né, do confronto da palavra, certamente. O pregador não está excluído da palavra, pelo contrário, ele é o primeiro a ser combatido pela palavra, mas tem esse conflito. Então, as muitas vezes que nós nos expomos à palavra, o ministério da palavra, ou sobretudo os ministros, eles estão num combate, num bom combate. Como Paulo diz: Timóteo, combate o bom combate da fé. Então a primeira luta que se trava é dessas fortalezas da alma, é desses sofismas que geram um falso conhecimento e um falso entendimento de Deus. Mas há ainda o confronto e o conflito que está no âmbito das heresias, dos erros doutrinários. Lógico que isso vai acabar afetando o que eu disse primeiro, que são as fortalezas da alma, né? Mas é verdade que desde o primeiro século, que não poucos, mas que muitos saíram pelo mundo fora, pregando uma palavra, não pregando a palavra de Deus, mas pregando uma palavra que, embora trazia o nome de Jesus Cristo, ou o nome do Evangelho de Jesus Cristo, mas vinha totalmente cheio de contaminações, de erros, de equívocos, ou do judaísmo, como falamos semana passada, ou do gnosticismo, que já estava florescendo no primeiro século. Ele vai ganhar força no segundo século, mas as sementes do gnosticismo já estavam presentes no primeiro século, ali tentando, né, corromper a verdade do Evangelho. Então a obra da pregação do Evangelho é um bom combate. Quando Paulo diz: combati o bom combate, ele diz: eu nunca, como eu posso colocar, eu nunca desistir desse trabalho que me foi dado, dessa incumbência que me foi dada. Eu estive empenhado na pregação da palavra, e a despeito de todas as resistências que eu sofri de todos os lados, resistência dos próprios patrícios, dos judeus, resistência da igreja. A igreja de Corinto, por exemplo, foi uma igreja que, ainda que fosse gerada pelo apóstolo Paulo, entenda gerado do ponto de vista do seu trabalho apostólico, foi fruto do seu trabalho, fica melhor assim, que ele pregou e que ele ensinou e que ele estabeleceu ali os fundamentos. Foi uma igreja que logo logo estava ouvindo e dando ouvidos e apoio a falsos apóstolos, e havia desprezado completamente o apóstolo Paulo, a ponto de ele falar
suportai-me um pouco mais na minha loucura. A segunda carta aos Coríntios revela claramente a luta que Paulo tinha. Mas Paulo falou: não, mas eu estou chegando ao final da minha vida sem abrir mão da obra ministerial, do trabalho, da incumbência ministerial que me foi dada. Inclusive aqui em Colossenses nós lemos agora, capítulo 1, no versículo 6, quando fala que a verdade do Evangelho havia chegado em todo o mundo, e que também os irmãos de Colossos haviam ouvido e entendido a graça de Deus na verdade, conforme Paulo havia sido e havia recebido da parte de Epáfras, né? Epáfras é um cooperador de Paulo, que deu o testemunho: olha, Paulo, a igreja de Colossos está uma bênção, está uma maravilha, os irmãos entendendo a graça de Deus, os irmãos, né, andando de acordo com a graça de Deus que eles conheceram. Epáfras, portanto, foi um dos cooperadores de Paulo. Versículo 9 fala: por esta razão, ou seja, por esse testemunho de Epáfras acerca dessa igreja. Então Paulo está dizendo dessa obra, né? esse combater o bom combate, está dizendo: a igreja desde os seus primórdios, ela está dentro de uma luta, dentro de uma batalha, primeiramente contra os falsos ensinamentos, que não raras vezes estão no meio da igreja, por meio de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos apóstolos, como também essa luta contra as fortalezas nas mentes e nos corações. Porque uma coisa é você combater uma doutrina. Eu particularmente, o meu dia de 24 horas é combatendo doutrinas falsas. Então é fácil, é cômodo até para mim eu sentar e eu começar a analisar determinado ensinamento e estudar com bastante labor para poder identificar onde estão os erros, não é, segundo a Escritura nos ensina, tal. Mas quando agora vai trazer a verdade de Deus, expondo os erros doutrinários para as pessoas, é aí onde há a resistência nos corações. As pessoas resistem à verdade. Elas resistem à verdade de Deus, por mais que você mostre e que você demonstre pela Escritura, elas têm uma resistência. Isso porque o coração do homem, ele é inclinado ao engano, ele é inclinado ao erro. A consciência do homem, o coração do homem, o ser mais íntimo do homem, aquilo que você é, no seu saber, no seu ser, ocorre que o homem ele tende ao engano. Tanto é que o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que implica que o homem é escravo, o homem é cativo do engano. Por isso que o homem ama o engano. Paulo veio a dizer na sua segunda epístola, capítulo 4 também, que haveria tempos, nos últimos dias, em que os homens haveriam de resistir à pregação da verdade. E eles haveriam de se cercar de falsos mestres, como que sentindo comichões nos ouvidos, querendo ouvir aquilo que o seu coração ganancioso quer ouvir. Ou seja, haveria uma resistência à verdade de Deus. As pessoas preferem, por exemplo, a manutenção de qualquer ensinamento que torna Deus menos amoroso, menos caridoso, que de alguma maneira coloca em xeque o caráter de Deus, a receber uma palavra que exalta e glorifica e manifesta o verdadeiro Deus. Então, desde os primeiros dias da igreja, que havia esses problemas, essa luta. Então, quando Paulo fala combati o bom combate, ele fala desse combate. Eu não sei se os irmãos percebem esse combate acontecendo. Eu sinto e percebo esse combate a todo momento. Combater o bom combate. Ele fala: completei a carreira. Ou seja, ele foi até o fim nessa incumbência apostólica que ele havia recebido. Ele não abandonou em nenhum momento a obra que Deus havia lhe confiado. Quando, portanto, ele diz no final, para fechar, guardei a fé, ele quer dizer, a fé são as verdades relativas a Deus, as verdades relativas a Jesus Cristo,
a verdade relativa à obra de redenção, ou seja, aquilo que diz respeito a Deus, é a verdade objetiva. A fé que ele guardou é a fé objetiva, porque o que eram os apóstolos, senão os guardiães da fé? É como que Deus dissesse: olha, Paulo, você vai entrar para um mundo muito perverso, e você vai sofrer de todos os lados ataques e pessoas querendo corromper a sã doutrina, mas é seu dever guardar a fé, não permitir que a fé se perca, que a verdade se perca no meio de um tanto de heresias e no meio de um tanto de enganos. Isso tudo eu trouxe para os irmãos perceberem que ainda no primeiro século, ou já no primeiro século, falar de uma igreja saudável era falar de uma igreja que tinha a forte convicção do entendimento acerca de Cristo, que tinha a compreensão acerca do Evangelho de Jesus Cristo, sem mistura. Uma igreja saudável, porque se eu falar assim, a igreja tal é saudável, se eu dissesse, essa igreja aqui é saudável, como eu posso aferir uma igreja saudável? Como eu posso aferir uma igreja saudável? Se eu começar a olhar para a vida individual de cada irmão, eu vou encontrar diversos erros. Sim ou não? Erros nessa área, erros noutra área, uma dificuldade, de sorte que eu nunca vou encontrar uma igreja saudável desse ponto de vista, olhando a vida individual de cada um. Quando se diz igreja saudável, eu me refiro ao ministério saudável. Ou seja, aquela comunidade é uma igreja saudável do ponto de vista da fé objetiva, do ponto de vista da verdade que ela concebe enquanto verdade, saudável do ponto de vista da mensagem que ela prega, porque a vida de cada pessoa, a transformação que ela vai experimentar, a cura que as pessoas vão experimentar, a salvação que elas vão provar, depende dessa pureza da palavra que é ministrada. Eu costumo dizer que uma das coisas mais sérias que tem, é a pessoa colocar a sua vida num determinado ministério. Não é coisa simples, não. Se eu pegar aqui, por exemplo, o exemplo de Martinho Lutero. Martinho Lutero, numa certa ocasião, num dos seus sermões, ele falou uma coisa muito grave, que quando eu particularmente li, eu me assustei no primeiro momento. Até eu compreender, eu fiquei um pouco nervoso, confesso. Ele fala o seguinte, que um padre ou um pregador, que seja um pastor, ele pregando a heresia num púlpito, pregando o engano, ele comete maior pecado do que alguém que frequenta ou que trabalha numa casa de prostituição. Não é forte essa ideia? Você fala assim, mas como assim? Você está comparando uma igreja com a casa de prostituição? Não, eu não, isso é Lutero, estou citando o sermão de Lutero. E eu fiquei assustado quando eu li isso, confesso. Mas eu dei a oportunidade de Lutero, no seu texto, explicar o porquê ele achava isso. E quando ele explicou, eu falei, rapaz, Lutero, ele falou bonito, né? E ele acertou bem. Ele vai explicar porque alguém que frequenta uma casa de prostituição profana apenas o seu corpo. Mas alguém que frequenta um templo, e no texto de Lutero ele chama de templo, porque ainda ele não tinha, enfim, naquele tempo, alguém que frequenta um templo e ali é ministrado por uma palavra enganosa, cheia de enganos, aquela palavra corrompe a alma. No prostíbulo corrompe-se o corpo, no templo corrompe-se a alma. Aí ele pergunta, e quem é maior? A alma ou o corpo? O que é pior? Profanar o corpo ou a alma? Aí ele vai para um texto de Cristo que fala, não temeis aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Aí ele fala, tá vendo? O corpo, nesse sentido, tem menor importância porque é apenas uma matéria. Agora, a alma é aquilo que você é no seu ser, na sua consciência, e portanto profanar a alma é muito mais perverso do que profanar o corpo. Então veja que
a questão, né, e a responsabilidade de se pregar a palavra contra o engano. Paulo enfrentava isso no seu tempo. Então, uma igreja saudável é uma igreja que tem uma palavra pura, e que na medida que ela vai crescendo na compreensão, no entendimento, ela vai avançando e deixando para trás todo o ensinamento que ainda traz consigo algum aspecto rudimentar da verdade. Porque nós temos não somente a verdade enquanto no eixo do tempo, né, que vai cada vez ficando mais pura, mais límpida, que no caso nós temos que ir deixando para trás as formas arquetípicas da verdade para ter uma experiência da verdade, assim como fugir de toda forma e toda sorte de erros doutrinários. Então Paulo, no primeiro tempo, ou no primeiro século da era da igreja, já enfrentava esses problemas. Então eu estou dizendo que que a igreja de Colossos era uma igreja saudável, e que o que Paulo vai tratar aqui, na verdade, não eram erros próprios da igreja de Colosso, mas, como nós falamos semana passada, capítulo 2, versículos 6 e 7, Paulo diz: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ele está dizendo: vocês devem permanecer do modo como vocês começaram. Em outras palavras, Paulo via que havia uma série de heresias tentando infiltrar-se nesta igreja. Essa igreja não havia ainda sido contaminada, mas ela era uma presa do engano. Então Paulo escreve aqui uma carta de advertência para que essa igreja jamais venha abrir mão daquilo que ela recebera do apóstolo Paulo. Diferentemente das igrejas da Galácia, que já haviam sido contaminadas, e de outras igrejas que já haviam sido contaminadas, essa ainda era uma igreja saudável, uma igreja louvável. Razão porque Paulo começa dizendo: dou graças a Deus por vós, pela vossa fé, pela vossa esperança, pelo vosso amor. E falando então de igreja saudável, agora saindo do primeiro século e vindo para o nosso tempo presente, esse nosso tempo é um tempo muito mais difícil que o primeiro século, certamente. Por quê? Porque nós hoje somos herdeiros de uma série de dogmas e de equívocos teológicos que ao longo de 2000 anos foi sendo gerado e semeado no seio da igreja. Hoje em dia não basta você falar: eu sou um cristão. Você imagine, por exemplo, falar: eu sou um cristão. Você fala assim: mas de que segmento você é? Ah, eu sou do segmento católico. Aí a pergunta que deve ser feita, talvez não por mim, a qualquer pessoa, mas cada cristão deve perguntar a si mesmo: será que eu conheço a minha fé? Eu sou católico, amém. Os católicos são filhos de Deus, e são servos de Deus, hein? Coloca isso no seu coração. Os católicos são filhos de Deus, e são servos de Deus, e são servos de Cristo. Agora, cada um deles deve perguntar a si mesmo: qual é a minha fé? Será que eu conheço a minha fé? O católico conhece a fé que ele possui? Ele sabe exatamente aquilo que ele confessa? Por que que ele confessa aquilo? E por que que ele confessa aquilo daquele modo? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Aí de repente fala: não, mas eu sou um cristão evangélico. Mas sim, mas de que segmento? Ah, eu sou pentecostal. Ah, muito bem. E de que subsegmento pentecostal você é? Ah, eu sou da IURD. Um exemplo, né, irmãos? Estou dando exemplos, tá? Eu vou chegar também na gente aqui, fica tranquilo. Não estou falando de mal de ninguém. Estou dando, né, pastor Josué? Citando exemplos para a gente poder pensar. Ah, eu sou da IURD, Igreja Universal do Reino de Deus. Sim, um filho de Deus, um servo de Deus. Nós falamos de maneira geral. Mas esse filho de Deus, esse servo de Deus, ele já parou para refletir, fazer um autojuízo da sua fé, em que de fato aquela pessoa crer? Qual é
a sua fé? Quais são os elementos da sua fé? Em que você crê? E por que você crê nisso deste modo? Será que essa sua fé está em consonância com o Evangelho de Jesus Cristo? As pessoas não perguntam isso. Não, pastor, eu sou cristão, sou evangélico, mas eu sou presbiteriano. Minha igreja é igreja ortodoxa, igreja de doutrina ortodoxa, igreja histórica. Muito bem, um filho de Deus, um servo de Deus. Glória a Deus pelos nossos irmãos presbiterianos. Maravilha. Mas essa pessoa já perguntou a si mesmo sobre o que de fato ela crê? E por que ela crê naquilo, daquele modo, daquela perspectiva? Ou seja, será que nós estamos tão somente preocupados se deixamos de ser católicos para ser evangélicos, ou estamos preocupados em ser uma igreja saudável, em ter uma consciência, como diz o apóstolo Paulo, ter uma consciência pura, ou uma consciência tranquila, um coração puro e uma consciência tranquila, saber que compreende a verdade de Deus conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Pastor, eu sou cristão, sou evangélico e congrego num tal de, ninguém nem conhece, mas é num tal de ministério apostólico de volta à palavra. Digo, muito bem, filho de Deus, servo de Deus, como todos os demais. Mas você já parou para refletir por que você congrega nesse ministério? Em que você crê, afinal? Qual é o objeto da sua fé? E por que você crê deste modo e não daquele outro modo? Por qual motivo? Essa preocupação deve ocupar o nosso coração. Nós não podemos simplesmente nos acomodar numa dada congregação. Tem pessoas que amam tanto o seu pastor e ama tanto a sua igreja, a sua comunidade, os seus irmãos, que para ela basta este amor. E com isso ela não está preocupada com o segmento, com a pregação, com o ensinamento, porque não percebe que estar no ministério, fazer parte de determinada igreja ou comunidade, é estar ali para ser formado. Tudo aquilo que você é na sua consciência, no seu coração, passa pela sua igreja, passa pelo seu ministério. As suas convicções que vão gerar comportamentos em você. Eventualmente você pode estar cultivando, mesmo em nome de Deus, a ganância. Porque é possível que as pregações que têm sido ministradas no seu coração são palavras de ganância, não com o nome de ganância, mas são palavras que dizem assim, por exemplo, que você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Como assim, chamado para ser cabeça e não cauda? Ah, pastor, já vi que você não entende a Bíblia mesmo, né? Está lá na Bíblia, você nunca leu? Leia. Deuteronômio capítulo 28 fala de ser cabeça e não cauda. Deus, você é a menina dos olhos de Deus, e você deve herdar o melhor dessa terra. Uma mensagem totalmente material, que entende o Evangelho de Cristo como sendo a conquista de bênçãos materiais. É a chamada teologia da prosperidade, que leva os homens a pensarem que o Evangelho é fonte de lucro, ou que a piedade é fonte de lucro. Está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se alguém pensa, diz o apóstolo Paulo, ou melhor, se alguém, vamos ler comigo, só para os irmãos poderem se situarem e perceberem que eu não estou aqui inventando nada da minha cabeça. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 3.
Timóteo, capítulo 6, versículo 3 em diante. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, preste atenção, versículo 3: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda isso. Está falando de pessoas que ensinam outra doutrina, que não é a doutrina de Cristo, de pessoas que não concordam com a sã doutrina de Jesus Cristo. Essas pessoas, elas são infatuadas, nada entende, têm manias de questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim. São homens cuja mente é pervertida, são homens que são privados da verdade, e esses são homens que supõem que a piedade, a vida piedosa, que a vida cristã é fonte de lucro. Eles pensam isso. De fato, diz o apóstolo Paulo, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então nós temos que estar atentos a isso, considerar a sua fé, porque estar numa igreja é ser ministrado, e eu preciso falar isso para os irmãos porque é necessário. Eu passava ali na frente de uma comunidade, hoje é quarta, não é? Foi ontem, terça-feira, uma comunidade que cabia mais ou menos umas 2.000 pessoas, e numa terça-feira, 10 da noite, lotado de gente, e o povo numa euforia, e eu fiquei pensando, terça-feira, 10 da noite, umas 2.000 pessoas reunidas, numa euforia, sendo ministradas. Isso porque as pessoas, elas creem muito no engano. Quanto mais se ministra o engano, mais as pessoas, elas se permitem ser ministradas. Você vai ministrar a verdade de Deus do Evangelho de Cristo, você reduz o número aí de 2.000 pessoas para 30 pessoas. E o pior que muitas pessoas sendo ministradas pela verdade, elas assistem, ouvem intelectualmente e não se permitem ser ministradas. Eu dizia no domingo aqui passado, domingo agora, que eu ministrei pela manhã, o culto foi pela manhã, não é? Se lembrando os irmãos que o nosso culto domingo que vem volta para o horário normal, às 18 horas, tá? Mas eu dizia, irmãos, nós precisamos adquirir ouvidos para ouvir a palavra de Deus. O último texto que nós lemos foi aquele que diz, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Ou seja, sem fé, jamais nós vamos obter crescimento espiritual. Não é possível nós crescermos na graça, crescermos no entendimento, crescermos na comunhão, no amadurecimento, sem fé. A fé é o meio pelo qual você se apropria para si da verdade. Fé não é você simplesmente concordar com um preceito, concordar com uma ideologia, concordar com uma... Não. Fé é a apropriação, é você substantificar no seu coração a verdade de Deus. Fé só é fé quando você toma para dentro de si a palavra.
O problema é que quando nós começamos a ouvir, nós não temos muita fé ainda. Nós vamos ouvindo. E aí começa uma luta. E aí a fé precisa vir. Essa fé precisa ser gerada dentro de nós. Mas a fé, ela vem pelo ouvir. Então eu preciso primeiramente o quê? Ouvir. Mas não é escutar. Escutar, todos estão escutando. É dar ouvidos. Fala de ouvidos espirituais. Pastor, mas como eu faço para ter tal ouvido espiritual? A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir vem, o ouvir também vem pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus tem que ser ministrada, palavra de Deus, para que essa palavra gere ouvidos em você, e ouvindo você então, creia, e essa fé estabeleça dentro de você, consolidando a convicção do Evangelho, gerando em você uma forma de ver o mundo conforme o Evangelho, uma forma de pensar o mundo conforme o Evangelho, uma forma de viver no mundo conforme o Evangelho. Essa fé vai gerar uma nova identidade. Um exemplo, vai gerar uma nova Silvia. Quando Jesus fala que é necessário nascer de novo, ele está falando a verdade, é nascer de novo. É outra vez. O problema é que as heresias sempre vão aparecer, né? Vem a heresia dizendo que nascer de novo é reencarnação. É um grande engano. Não suponha você que você morrendo, e digamos, em tese, que se você voltasse numa outra vida posterior, depois da sua morte, ou seja, você voltasse a entrar num ventre materno, o que Jesus nega lá em João capítulo 3, mas vamos falar em tese. Você voltando, você está nascendo de novo, isso te faz um cidadão do reino dos céus? Não é. Isso te reintroduz num ciclo interminável de pecado. Porque você volta ao mundo de pecado. E você herda novamente a consciência caída dos seus pais. E você nascendo de homens carnais, você está dando continuidade ao ciclo da consciência carnal. Porque o que é nascido da carne é o quê? É carne, não vai mudar, não vai alterar. Então, vem o engano. Tem que nascer de novo, ser uma outra pessoa. Aí vem o engano em outra via. Não, se você levantar a mão e aceitar Jesus, você nasceu de novo. Mentira. Mentira. Pastor, mentira? Como assim? Não está escrito lá que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus? Sim, mas que o receberam. Não é que levantaram a mão e entraram num tanque d'água. Não. Isso não tem nada a ver com receber a Cristo. É recebê-lo dentro de você. Ele fala, mas eu recebo. Eu fiz a oração. Senhor, neste momento, ajuda aí, pessoal. Vai orando. Estou aqui e confesso o teu nome. Escreva meu nome no livro da vida e entra para dentro de mim. Amém. Recebeu? Recebeu aí? Recebeu o quê? Ele entrou para dentro de mim? Então agora eu nasci de novo. Aí para casa, nasci de novo. Nasceu de novo? Pastor, você está duvidando do novo nascimento? Não, estou duvidando dessa fórmula. Porque receber a Cristo é receber a sua carne e o seu sangue, é comer a carne de Cristo e beber o sangue de Cristo. Beber, como se bebe essa água aqui, vou beber. E comer a carne de Cristo. Pastor, mas como assim? Bem, foi Jesus que disse lá em João capítulo 6. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Pastor, mas está dizendo de comer a carne de Jesus? Como assim? Aí Jesus explica, não, calma. Receber a Cristo para dentro é recebê-lo de fato. Ele vai ter que entrar. Assim como quando você come carne e bebe água ou qualquer outra coisa, isso entra para ser trabalhado no teu ser e fazer parte do seu organismo. Mas aí Cristo diz, mas cuidado, porque não falo no sentido literal de comer a carne. Eu quero dizer
que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então comer, receber a Cristo, é recebê-lo como quem come sua carne e seu sangue. E recebê-lo como quem come sua carne e seu sangue é ouvir as suas palavras. A boca e o estômago que come a carne e que bebe o sangue é o ouvido espiritual. O estômago que processa é o coração. As palavras de Cristo, gerando em você uma nova percepção da vida, da existência de Deus, do mundo, do pecado. Por exemplo, o Alexandre, eu sou uma pessoa. Inclusive, não sei se foi num estudo de quarta, se foi num estudo do Querigma, mas eu falava assim, olha, se você perguntar para alguém sobre o que é o homem, vão dizer para você que o homem é alma vivente, Gênesis 2:7. Alguém vai dizer que o homem é corpo e alma, porque ele é um ser integral. Aí o outro vai dizer, não é corpo e alma, é corpo, alma e espírito, porque o homem é integral, tem que ter 3 partes. Outro vai dizer, não, o homem é espírito. Outro vai dizer, não, o homem é carne, é apenas corpo. Outro vai dizer, não, é corpo e vento, como dizem os TJs, né, os adventistas, né? E eu falei assim, embora em tudo isso tenha alguma coisa de verdade, alguma coisa de engano, mas se eu quero saber o que é o homem, no sentido da sua existência mais íntima, eu prefiro dizer que o homem, ele é uma consciência. Isso porque os animais, ou toda a criação infra-humana, elas não têm a consciência da sua existência. Por isso que nós sabemos quem somos, sabemos quem é o outro, e por isso que nós procedemos de acordo com aquilo que somos. Todos os nossos comportamentos, os nossos procedimentos, os nossos relacionamentos, tudo é determinado a partir daquilo que somos em nossa consciência. Você já ouviu dizer, por exemplo, de alguém que tem uma profunda capacidade de enganar o outro e lhe roubar um dinheiro, por exemplo? Sobretudo com o engano da palavra, né? Aquele que se aproxima de você, vai conversando, e você vai, daqui a pouco ele consegue, né? Ganhar o seu dinheiro. Já viram isso por aí? E essa pessoa faz isso, vai para casa e ela dorme tranquila, não está nem aí. Não está preocupada que você tem filhos pequenos, que aquele dinheiro era para você poder comprar um lote para você construir uma casinha para você, ou que você ia fazer uma reforma na sua casa. Pessoa tranquila. Aí você fala assim, aquela pessoa não tem consciência, não é? Não, ele tem uma consciência cauterizada. Uma consciência que não consegue perceber o outro enquanto seu irmão, a si mesmo, o seu erro, não consegue ter essa percepção. E eu falei aqui de pegar o dinheiro de uma pessoa, talvez o que nenhum de nós aqui fazemos, né? Mas imagine quantas coisas nós fazemos no nosso dia a dia, quantos procedimentos, nos relacionamentos, no trabalho, com palavras, e que não está de acordo com o Espírito de Cristo, mas está impregnado em nós, está constituído em nós, de modo que nós não conseguimos perceber os nossos caminhos tortuosos, nós não conseguimos perceber os nossos erros. Por isso que Davi orou dizendo, Senhor, dá-me a conhecer os meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade, ensina-me a contar os meus dias, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vereda da justiça. O Senhor mostra-me. É uma luz que brilha dentro do homem. Cristo é a luz que resplandece dentro de todo homem. Então a palavra vem, ela resplandece e vai mostrando e vai gerando uma nova consciência, agora uma consciência de acordo com Cristo. Por isso que Paulo fala acerca da mente de Cristo. Quando ele fala, nós porém temos a mente de Cristo, lembrando, quando ele fala temos, ele sempre fala do ponto de vista judicial, não necessariamente quer dizer que tal mente já foi constituída em nós. Se Paulo vai dizer em Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento
que há em Cristo Jesus, é a mente de Cristo forjada em nós, é o sentimento de Cristo forjado em nós. Ele vai dizer em Filipenses 4,19, até que Cristo seja formado em vós. Ele vai dizer em outras palavras que devemos nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem. É o nascer de novo. E para que ninguém duvide do que eu falei agora há pouco, sobre o novo nascimento, observe que Paulo diz para a igreja, inclusive de Colossos, capítulo 3, versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ora, se ele manda a igreja fazer morrer a natureza terrena, ele não falava para as pessoas que teoricamente teriam nascido de novo ou não? E se alguém nasceu de novo, ele não deixou de ser velha criatura? Ele não morreu para o velho homem? E aí nasceu de novo? E que natureza é essa? Essa velha natureza é o que eu tenho que fazer morrer. O que é? Senão que ele está dizendo, o processo de nascer de novo é uma coisa séria. É um refazer você novamente. É um reconstruir, é um recriar o homem. A Sílvia sendo recriada à imagem e à semelhança do Filho de Deus. É um processo. Então veja o que eu estou dizendo, que você está sendo ministrado pela palavra, é coisa muito séria, porque determinará o que você vai ser, na medida em que se acolhe a palavra. Porque se você também não acolher, vai ser nada, vai ser a mesma coisa que sempre foi. Então, falar de igreja saudável é falar de igreja que tem uma concepção e tem um propósito de ministrar e trabalhar e buscar a experiência da verdade de Deus. Por isso que Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz aqui no capítulo 1, do versículo 9 ao 12, dizendo qual é o propósito dessa carta. Ele está escrevendo qual é o propósito da carta. Então a carta tem um propósito. E esse propósito será alcançado por meio da ministração que Paulo fará acerca da verdade. Em outras palavras, primeiro, ele diz, olha, essa igreja é louvada. Por quê? Porque vocês se estruturam na fé, na esperança e no amor. Vocês têm um amor que cresce, uma fé que aumenta. Vocês têm uma esperança do Evangelho. Isso é saudável, isso é muito bom. Mas eu oro por vocês também, versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos Epáfras, o testemunho acerca de vocês, não cessamos de orar por vós e de pedir que, então, uma vez que vocês estão bem iniciados, vocês começaram bem nesse fundamento da fé, da esperança e do amor, nós agora oramos para que vocês, nós cessamos de orar por vós e de pedir que, primeiro, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. O conhecimento da vontade de Deus. Uma igreja saudável e uma igreja que está crescendo e alcançando o objetivo, é uma igreja que, na medida em que ela prossegue, ela vai o quê? Transbordando, alcançando esse enchimento, até o ponto de transbordar do pleno conhecimento de Deus. Ou pleno conhecimento da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Nós temos que nos perguntar. Isso tem que ser revelado. Isso tem que estar no nosso coração. E eu não quero me perder aqui nos labirintos, que eu poderia agora me enveredar pelo caminho de falar sobre o que é a vontade de Deus. Passaria aqui 3, 4 semanas só sobre a vontade de Deus. Mas basta que você se lembre da oração do Pai Nosso. Quando Jesus fala assim, quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então a vontade do Pai, sendo feita na terra, como é feita no céu, é santificando o nome de Deus, ou tornando o nome de Deus separado de qualquer coisa que não seja Deus. Isso é muito profundo, eu ficaria aqui 6 meses falando só sobre isso. Porque o nome de Deus é tão santo e puro,
Só que o homem profana esse nome de todos os meios, de todas as formas. Por que será que Deus proibiu lá em Moisés fazer imagem de Deus? Ainda argumenta dizendo, vou falar isso com mais propriedade quando chegarmos aqui no versículo 15, né? Que o Cristo de Deus é a imagem do Deus invisível, né? Mas lá no capítulo 5 do Deuteronômio é dito o seguinte: olha, nenhuma imagem, Moisés, você viu, e ninguém viu de Deus, nenhuma imagem. E foi proibido ao homem fazer qualquer imagem de Deus, porque quando o homem faz imagem de Deus, o homem projeta o Deus que ele pensa ser, ou que ele pensa ter. Desenhar Deus, fazer a imagem de Deus, exatamente você fazer uma caricatura do eterno, de acordo com as suas convicções, com o seu entendimento, não sem razão que você vai encontrar todo tipo de Deus, mal, perverso. Está lá a pessoa desesperada, fulano, meu filho descobriu que está com câncer, um câncer terrível. A pessoa vai lá e fala, é a vontade de Deus, né? Isso aí é Deus tratando com você, é Deus tratando sua família. Isso é Deus que não é? Ou seja, as pessoas conferem a Deus uma doença dessa gravidade. A Bíblia fala, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. A morte é proveniente do pecado e não de Deus. De Deus sai o dom gratuito que é a vida eterna. Deus é a fonte de todo bem, e tudo que é mau e perverso não procede de Deus, porque de Deus procede todo dom perfeito, como diz Tiago. Mas pintam a Deus de todo modo: Deus tirano, Deus perverso, Deus ganancioso, Deus capitalista, um Deus que divide a família, que separa, que mata, que manda matar, que manda esquartejar, um Deus que vive a barganhar com seus filhos. Então está vedado ao homem fazer qualquer imagem de Deus. Então o alvo dessa carta é, olha, eu vou mostrar novamente, eu vou elencar o evangelho para vocês, cristãos de Colossos. Eu vou falar desde o princípio o que é o evangelho para vocês, para que vocês nunca se desviem deste evangelho, desta verdade pura, para que deste modo vocês possam transbordar de todo, do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O entendimento tem que ser espiritual. Infelizmente, o entendimento que as pessoas têm de Deus é um entendimento carnal, material, histórico. Imagine só vocês que as pessoas, quando falam de Deus, tudo que elas falam se traduz numa coisa, ou num copo com água, ou numa rosa, ou em você não comer comida. Vai fazer um jejum de Daniel, 21 dias sem comer. Como se porventura Deus tivesse prazer em que você não comesse. Ó, Deus, estou jejuando, todo mundo está comendo neste momento, comendo arroz, bem feitinho na hora, Pai, aquele arroz refogado em alho, não é? Ó Senhor, estão comendo uma picanha neste momento, palmito, bem cortadinho, delicioso, vinagrete, Senhor. E eu estou aqui com fome, Pai, está vendo? Jejuando. E Deus vai ter prazer nisso, e por isso agora Ele vai te dar o quê? Mas as pessoas transformam todo o conhecimento de Deus em conhecimento carnal, temporal, material, físico, humano. Não, vocês têm que ter todo o entendimento espiritual, compreender as realidades espirituais. Tudo que diz respeito a Deus é espiritual, porque existe um mundo espiritual dentro de você. E mesmo que diz respeito ao diabo, ao pecado, ao mundo, tudo são coisas espirituais. Mas não, as pessoas, até quando eu falo do diabo, eles querem correr atrás do diabo com um tamanco na mão, acertar a cabeça do diabo. Tem gente que está pisando na cabeça do diabo, pisando com o pé.
na cabeça, como se o diabo tivesse lá com a cabecinha lá para ele pisar. Que tolice é essa, gente? Entendimento espiritual. Entendimento. É o alvo, né? Ele diz, a fim de viverdes. Porque quando você conhece a plena vontade de Deus e adquire o entendimento espiritual acerca de Deus, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Isso vai refletir no seu viver. Nós passaremos a ter um viver de acordo com essa verdade de Deus, com esse evangelho, com essa graça, com esse conhecimento, com essa vontade, com esse discernimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor. O alvo da vida cristã não é ir para o céu. Infelizmente as pessoas, elas se convertem para ir para o céu, né? Tanto é que elas fazem dívida para todo lado, e quando o negócio começa a pegar, fala, Jesus, volta logo, meu pai. Porque Jesus não volta logo para se livrar dos problemas que ela própria causou. Mas não, o evangelho não visa tirar você da terra e levar você para o céu. Imagine se isso acontecesse hoje, Jesus levasse a igreja dele para o céu ia virar um inferno. Não, pensa comigo, a crentaiada todinha chegando no céu. Hein, Josué? Eu, você, nossas mulheres, todo mundo chegando lá. A Silvia, minha irmã, chegando no céu, misericórdia. Aí chegou o Bianô, lá e lá vem Gabriel, Miguel, Rafael, que não abraçava o Bianô. Ele, opa, cai fora. Hein, o Bianô? Binei. Não quer abraçar os anjos. Jovan entrando no céu, misericórdia. E o anjo dando baculejo para saber se aí tem algo, se está armado. E ele querendo entrar no céu. Aí daqui a pouco está lá o irmão que vai entrar pela porta e vê o outro com quem não fala. E fala, não, deixa ele entrar, eu vou depois. Não vou sentar do lado dele também não. Inimizade, porfia, inveja, contenda, tudo no céu. Daqui a pouco, Miguel estava corrompido, Daniel, Malaquias, todo mundo, acabava o céu. Acabava o céu. Então, o evangelho, ele visa levar-nos a viver de modo digno do Senhor. Viver. Ter um viver na terra. É lógico que tem todas as implicações escatológicas, né, pastor Josué? Me ajuda aí. A volta de Cristo, tudo. Mas não é para nos levar para lá, não. Para sair daqui, não. Fugir daqui, não. Ninguém vai fugir daqui. Ele quer que nós vivamos aqui. Hoje, vida digna, santa, irrepreensível, lógico. Todos nós precisamos melhorar muito, mas não é um melhoramento carnal de lei, de perseguição, pastor, não. Por meio dessa nova identidade, desse novo viver, essa nova vida que é gerada não como algo que vem para mudar você, mas é você sendo mudado, morrendo aquele velho eu para ser um novo. As pessoas querem que algo entre dentro delas e opere uma mudança objetiva, como se nós fôssemos uma máquina que está com a peça queimada. Não, é só tirar essa peça e colocar outra. Simples. Não, você é dotado de vontade, desejos. Deus não vai trocar o nosso coração como um mecânico troca um carburador de um carro, ou o sistema de injeção eletrônica de um carro. Não. Esta é a razão porque nós ainda estamos aqui nessa luta. Por que o Senhor Jesus não resolve o problema logo? Olha, porque não depende exclusivamente dele. Porque senão ele já teria resolvido há muito tempo, ou não? O que ele está esperando? Esperando, aí Pedro vai falar, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que chegue ao pleno arrependimento e conhecimento da verdade. Então ele está aguardando, porque ele sabe que nós precisamos de arrependimento, mudança de mente, mudança de coração, mudança de disposição, e isso se dá no processo de novo nascimento. Ele está aguardando. Eu estou citando aqui 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9.
Então, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Viver, este é o alvo, né? Viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Já imaginou? Quando eu, você, todos nós, vivendo na terra, para o inteiro agrado de Deus, começarmos a frutificar para toda boa obra, em relação aos homens, em relação à criação de Deus, nós produzindo frutos, frutificando em toda boa obra, sendo uma bênção para as pessoas, uma bênção para a igreja, uma bênção para a família, uma bênção para a vizinhança, uma bênção no trabalho. Onde você está, você é bênção, bênção, bênção. Como um ministro que, onde chega, ministra paz, alegria, graça, misericórdia, justiça, bondade, fidelidade. Que maravilha, já pensou? Onde você chegar, você infestar, não sei se essa palavra ela cabe aqui nesse contexto, mas você encher o ambiente dos frutos ou do fruto do Espírito. As pessoas são tocadas pela misericórdia, pela graça, pela bondade, pela fidelidade, pela mansidão, pelo domínio próprio, pelo amor, pela alegria que emana de você. E o nome de Deus sendo glorificado, sendo exaltado, né? Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É constante esse crescimento, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, numa constância de crescimento, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, uma igreja saudável é esta igreja que se fundamenta na fé, na esperança e no amor, e que está nesse caminho de crescimento e de objetivo de se encher completamente do conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria, do entendimento espiritual. Isso então fala de uma igreja que tem uma compreensão saudável e correta acerca do Evangelho, para que você seja ministrado, para que seja gerada uma nova pessoa, no sentido de um novo pensar, um novo olhar, um novo conceber, consequentemente um novo viver, vivendo para a glória de Deus, vivendo para Deus, vivendo para os homens, frutificando em toda boa obra, crescendo em conhecimento, sendo fortalecido com o poder de Deus, para a glória de Deus, em perseverança e longanimidade, e com alegria dando graças ao Pai, que nos fez idôneo a graça ou a sua herança, a herança dos santos na luz. Por isso que a partir do versículo 13, na semana que vem eu vou começar do versículo 13, o apóstolo Paulo começa a apresentar essa verdade de Deus, essa graça de Deus na verdade, esse entendimento espiritual da verdade de Deus, para que a igreja de Colosso, e no caso para que nós aqui, ou os irmãos que estão distantes pela internet, a quantos chegar essa mensagem, ou quantos lerem essa carta e entenderem e absorver o espírito dessa carta, possa ser de fato uma igreja saudável, uma igreja frutífera, uma igreja madura para a glória de Deus. Tá bom? Na quarta-feira que vem vamos entrar efetivamente no conteúdo dessa carta. O conteúdo dessa carta é Cristo como a riqueza de Deus. É Cristo enquanto a riqueza do Evangelho. É Cristo visto por diversos prismas, desde Ele em relação à criação, Ele em relação ao homem enquanto sua criação, Ele em relação à nova criação, a redenção, o perdão de pecados, o pecado, o mundo, enfim, todas as coisas. Vamos ter uma percepção da natureza e do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Amém?